Boa noite, está no ar o programa Canal Aberto aqui pela PUC TV, pela GVT TV, canal 324, pela NET Canal 22 e também pela Sky HD TV. Vamos falar sobre política, aliás, muitos assuntos vão ser debatidos aqui no nosso programa de hoje, porque nós trouxemos um dos vereadores mais dinâmicos, mais atuante aqui da capital do estado de Goiás. Nós vamos falar com Elias Vaz. Comigo na mesa, Ulisses Aécio. Elias, é um prazer te receber aqui mais uma vez no programa Canal Aberto. Prazer é nosso, muito boa noite a você e boa noite também ao Ulisses. Boa noite, Ulisses, boa noite. Boa noite, João Silvestre, boa noite especial para o nosso telespectador do Canal Aberto e também para o vereador Elias Vaz. Pois é, e o Elias Vaz, ele está afiliado ao PSB, mas está em uma história aí relacionada à rede de sustentabilidade. Como é que ficou essa situação sua, Elisa? Você está no PSB, a rede parece que está tendo dificuldades aí para conseguir o registro? Sim, tem alguma dificuldade, mas eu particularmente, quando eu tenho um grupo político, né, que a gente, quando resolveu construir a rede, nós tivemos no processo eleitoral para presidente uma certa divergência, né, primeiro com os encaminhamentos, né, com as posições políticas adotadas pela candidatura da Marina no processo eleitoral. E, posteriormente, nós tivemos, acho um problema maior ainda, quando nós achamos que foi um grande equívoco a Marina declarar apoio à candidatura do Aécio, né? Porque nós entendíamos que o discurso da rede era exatamente do esgotamento desses dois grupos, né, que monopolizaram, estavam monopolizando durante vários anos aí a política brasileira, que era preciso criar uma alternativa a esses dois grupos. Na hora que você fortalece, apoia um desses dois grupos, você está apoiando, você está fortalecendo essa situação. Eu tenho um grande respeito pela Marina, gosto muito dela, e eu achei, por exemplo, que ficaria difícil ficar dentro do partido para ficar brigando, para ficar, na verdade, sendo oposição a ela. Então não tem sentido isso. Eu já vi essa experiência dentro do PSOL, por exemplo, onde muita gente entrou no partido e ficava no partido para fazer oposição a Heloísa Helena, que era o principal nome que a gente tinha do partido. Então eu não queria ter essa mesma situação, até pelo respeito que eu tenho à Marina, né? Eu acho que ela tem o direito de ter as posições dela. Agora, eu achei que seria mais apropriado eu continuar no PSB, tenho tido uma boa relação com o Vanderlan, né? No processo eleitoral nós construímos uma relação muito boa e, sinceramente, eu acho que é um local que eu tenho conseguido aí, a gente tem conseguido independência, autonomia para tocar aí as questões que a gente acredita. Quer dizer que o senhor não pretende de forma alguma ir para o rede de sustentabilidade, não? Não, o senhor prefere ficar no PSB? Hoje a minha decisão é de continuar no PSB. Essa história também da rede parece que ainda não está definida, não, né? Parece que ainda não houve o sinal de que vai realmente existe uma discussão com a nova legislação, né, que foi aprovada, uma legislação muito casuística, inclusive, que criando dificuldade para os novos partidos, porque você pegava aquelas assinaturas e essas assinaturas elas valiam de qualquer pessoa que apoiasse a construção de um novo partido. E agora eles estão criaram uma regra dizendo que essas assinaturas não poderiam ser feitas por quem tivesse algum tipo de filiação partidária. Eu acho isso um equívoco, porque, afinal de contas, eu posso ser filiado a um partido e achar que alguém tem direito de construir um partido. Existe uma discussão, vereador, que é em relação aos partidos. Existe excesso de partidos no Brasil, principalmente partidos que se tornam depois siglas de aluguéis, ou seja, vão para a mesa de negociação, negociatas, de fato não são nem negociações, são as coligações, isso é combatido e criticado por partidos, inclusive partidos à la esquerda. E, por outro lado, também existe aqueles que defendem já a existência desses partidos, porque é uma forma de você democratizar mais o acesso de pessoas, aquela coisa e tal. Como é que o senhor vê? O senhor fica de que lado? O senhor acha, por exemplo, que essa lei que eles criaram agora é casuística, ou o senhor acha não, de fato é necessário controlar, inclusive, o surgimento desses partidos para que não sejam também partidos de negociatas como vem ocorrendo no Brasil hoje? Não, eu concordo que é um fato negativo, quer dizer, é uma distorção que você tem de uma regra, né? Eu diria que, por exemplo, nós não podemos dizer que o PSTU, né, que o PCB, ou mesmo o PSOL, por exemplo, são partidos que se prestam a esse tipo de situação, né? Então, é diferente. Agora, tem partidos que, infelizmente, têm esse tipo de postura. E aí é difícil você fazer uma regra pensando em quem faz coisa errada, né? Porque, afinal de contas, o processo democrático, você tem que imaginar que as pessoas que organizam um partido organizam em torno de ideias, né? Eu, por exemplo, acho que tenho a concepção clara, embora eu tenha divergências hoje com o Caminho Carreira,
rede tomou, mas eu respeito e sei que as pessoas que conduzem a rede não conduzem a rede para ser um partido de aluguel, né? Então, agora tem outros partidos aí que, infelizmente, o Ulisses tem razão. Então, é uma situação complicada você fazer uma legislação que vá punir essas tentativas, mas ao mesmo tempo você poderia também punir pessoas que estão bem intencionadas. O detalhe que eu acho que é mais complicador nisso aí é porque quando se abriu o espaço para a criação de novos partidos, a intenção não era exatamente de fazer o que acontece, quer dizer, facilitar a mudança de parlamentares de partido para burlar a própria lei eleitoral, a maioria dos casos, né, que não é permitido o parlamentar mudar de partido, a não ser quando se cria um novo partido. Aí começaram a criar partidos para poder os parlamentares mudarem e sair da oposição, ir para o lado do governo ou vice-versa. Esse aí é um dos pontos negativos que teve. Então, quando tenta consertar a lei, sempre existe aqueles que conseguem burlar um pouco, né, Ulisses? Sempre eu acho que tem, às vezes, uma utilização equivocada do processo, né? Então, eu penso que, por exemplo, muita gente discute que essa questão mesmo de parlamentar mudar de partido, que fala que quando as pessoas votam, elas não votam no partido, votam nas pessoas. Então tem essa discussão também. Eu particularmente acho que um processo democrático, o ideal é você fortalecer os partidos, né? Então, eu sempre tive uma simpatia a essa situação. Mas o senhor é favorável ao quê? O senhor é favorável que não se mude de partido também? Não é um problema de mudar de partido. Eu particularmente, por exemplo, eu saí do PSOL, por exemplo, com um mandato, eu saí com decisão judicial, né? Houve uma discussão interna dentro do PSOL, de divergências políticas. Eu entrei na justiça e ganhei, inclusive, o direito, por unanimidade no Tribunal Regional Eleitoral, né, que eu poderia sair do partido. Então, eu saí, por exemplo, por uma decisão judicial. Eu não saí por uma questão... Tanto é que quando eu saí, eu não me filiei ao PSB. Eu saí no processo de construção da rede, né? Aliás, tem alguns partidos, Ulisses, você sabe tanto quanto todo mundo sabe, que tem partido que tem ideologia. Esses partidos, dificilmente eles coligam com os grandes partidos. Porque, na verdade, hoje, a maioria dos partidos fazem coligação por interesse financeiro. Porque você vê até na última hora, o partido ainda não definiu. Está esperando uma melhor proposta. Por quê? Porque ele tem a oferecer o quê? Alguns candidatos para ajudar na eleição e, acima de tudo, um tempo na televisão, que 1 minuto na televisão, a nível de partido, vale uma fortuna, né, Elias? E muitos partidos negociam isso por causa da coligação. Agora a gente tem que ressalvar, por exemplo, eu fico imaginando, por exemplo, um cenário nacional hoje. Você pertence a um partido, aí seu partido está sendo acusado de corrupção, vai provando uma coisa, provando outra, como é que você fica? Quer dizer, você é obrigado a ficar dentro desse partido, mesmo sabendo que o partido tem problemas, né? Mesmo sabendo que o partido passa a defender questões que você antes tinha uma posição. Agora mesmo, a gente viu o enquadramento dos parlamentares do PT para votar numa proposta que reduz um direito dos trabalhadores, por exemplo, da questão do acesso à questão do seguro-desemprego. Quer dizer, uma coisa que antes o PT fazia coro dos movimentos sociais, defendendo essas conquistas, quer dizer, hoje o PT foi enquadrado... Mas o partido não é justamente isso, o partido não é decisão pessoal, unipessoal de uma pessoa, ele não é um conjunto que mas decide. Aí que está, Ulisses, mas quando esse partido passa a romper com aquilo que foi combinado anteriormente. Você entra num partido que você tem afinidade com o programa, você entra num partido que você tem afinidade com as lutas que esse partido definiu, e de repente, num processo histórico, esse partido se desvirtua, esse partido passa a defender coisas que você antes era contra. Quer dizer, aí quem é que está errado, né? É o partido ou você? Quer dizer, você sair do partido, você está traindo o partido? Ou foi o partido que traiu as posições, que inclusive que fez você entrar no partido? Então essa é uma questão também que a gente precisa discutir. Quer dizer, é preciso que a legislação dê, na verdade, vazão a esse tipo de situação, né? Porque uma coisa que a gente vê muito assim, a pessoa sai de um partido para entrar no partido governista. Esse é o grande problema, né? Fortalece claro, quer dizer, é muito comum a pessoa porque para mim o problema de movimento partidário... Os adesistas, né? Os adesistas. Quer dizer, eu fico imaginando, quando alguém sai, por exemplo, de um partido que está no poder, né? Vamos pegar a Marta Suplicy, saindo agora do partido, né? E está indo para o PSB. Quer dizer, ela sai de um partido que está no governo, né? E vai para um partido que não está no governo. Então, quer dizer, é uma postura, não me parece ser uma postura de oportunista, não parece uma postura de quem está querendo ser adesista. Quer dizer, mas o pessoal do PT acha que é uma posição oportunista.
Não deixa de ser, né? Acha porque está dizendo que ela está abandonando o barco porque está em crise. Eu digo outra coisa, né? Quer dizer, não, porque ela estaria tentando ser candidata a prefeita de São Paulo e provavelmente não seria pelo PT. O PT não deixaria porque o Fernando Haddad, que é o atual prefeito, seria candidato natural à reeleição. Pode ser também, pode ter uma divergência, mas aí não deixa de ser uma divergência política. É uma divergência de quem é o melhor candidato. É uma questão de oportunidade também, além dela estar há muito tempo discordando daquilo que o PT vem pregando a nível de Brasil. É porque muita gente disse da Marina também. A Marina saiu do PT porque não ia ser candidata no PT. Olha, mas às vezes você fala assim, olha, eu não quero ficar num partido de carta marcada, num partido que só pode ser candidato quem for amigo do rei, quem foi escolhido pelo rei, foi ungido por quem está com a estrutura do partido na mão. Quer dizer, às vezes isso é um elemento para a pessoa falar, ó, nesse partido aqui eu não tenho condições de colocar o que eu penso, entendeu? Então, eu acho que quando as coisas elas refletem um processo de divergência real, para mim isso é natural, né? As pessoas podem ter coincidência de pensamento hoje e amanhã não ter mais, né? Por isso que eu acho que ninguém é obrigado a estar junto pro resto da vida. É verdade. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto. Hoje nós estamos conversando com o vereador Elias Vaz, ele que é do PSB, aqui no programa Canal Aberto. Elias, vamos falar um pouquinho do seu trabalho lá na Câmara. O que tem de novidade lá a nível de Elias Vaz na Câmara Municipal de Goiânia? Olha, nós estamos fazendo essa semana, Silvestre, um debate importante, que é o debate sobre a questão, uma audiência pública que vai realizar na quinta-feira na Câmara, sobre a situação da iluminação pública, né? Goiânia tem uma situação, para mim, é a prova da incapacidade da Prefeitura em resolver o problema. Porque a questão da iluminação pública em Goiânia tem uma legislação que ela tem um sistema, que é um sistema como se fosse condomínio nos prédios. Como é que acontece? Você tem uma despesa, depois essa despesa ela é rateada, né? Ela é distribuída para a população pagar, que vem na conta de luz, através de uma taxa, né? Então, a Prefeitura não taxa entra... é mensal, né? É, mensal. A Prefeitura não entra com nenhum centavo. Quer dizer, a verdade é que o que se gasta, quer dizer, esse mês nós tivemos uma conta, por exemplo, de despesa com a iluminação, o mês que vem cobra da população. E a Prefeitura não consegue, mesmo assim, quer dizer, não depende de aumento de IPTU, não depende de nada, né? Quer dizer, você pode fazer um investimento maior, se eu fizer um investimento maior esse mês, o mês que vem eu cobro mais. Não tem problema nenhum. Ou seja, não é aquela situação de que você às vezes deixa de pagar o imposto, ou seja, lá na conta de energia, vem todo mês era cobrado. Vem cobrando, todo mês, né? Rateado, e o que nós estamos defendendo é que a Prefeitura está em um processo de querer terceirizar esse serviço. Nós estamos defendendo o seguinte, a Prefeitura, é uma discussão que queremos fazer nessa audiência pública, é que a Prefeitura instrumentalize novas tecnologias, e aí sim ela faz uma licitação para até terceirizar essas novas tecnologias e mantenha a manutenção já nos técnicos que a Prefeitura já tem, com mais de 30 profissionais que a Prefeitura tem. Então, até porque esses profissionais só não fizeram esse serviço porque faltou lâmpada, né? Porque aí não adianta você ter o profissional, não ter lâmpada para trocar, não ter o profissional, não ter o relé para trocar, não tem o veículo para levar esse pessoal. Vereador, mas a questão é o seguinte, nesse grande problema de terceirização aí, vamos discutir, para a população interessa o seguinte, essa terceirização não ficaria mais barata para o poder público? Não, inclusive para a própria população que paga... A última experiência da Prefeitura, com o poder público, aquela que nós denunciamos, a Prefeitura acabou recuando. Para você ter uma ideia, o serviço estava estimado em ficar em 7 milhões de reais, menos de 7 milhões, pela terceirização ficaria 18 milhões. Que isso? Então, em 6 meses. Então, ficava muito mais caro, inclusive. Então, o que nós estamos defendendo é que nós façamos uma licitação, porque foi com dispensa de licitação, uma licitação só para as novas tecnologias. Porque hoje você tem tecnologia, por exemplo, de LED, né, que é um negócio interessante. Mais econômico, né? E a lâmpada de LED, por exemplo, você pega uma lâmpada de vapor de sódio, que hoje dura em torno de 3 anos, a lâmpada de LED dura 11 a 12 anos. Então, você colocar uma lâmpada de LED no local, você vai passar 12 anos, 11 anos para substituir. Hoje, é mais cara, mas é um investimento que você tem, no decorrer dos anos, um retorno mais interessante, né? Então, quer dizer, a iluminação dela é melhor, né? Você pode ser mais econômico, né? Chega a ser 30%, 40%, segundo alguns fabricantes colocam, né? Mais econômico. Então, quer dizer, isso traz, né, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da logística futura, né? Quer dizer, eu gasto um pouquinho mais agora, mas é um problema que eu teria de 3 em 3 anos, que agora eu vou passar a ter de 11 em 11, 12 em 12 anos. Quer dizer, eu tenho uma situação, quer dizer, que vai ficar muito mais tranquilo, inclusive,
inclusive para a sociedade. É complicado, mas pode ser resolvido. O difícil é resolver essa questão. Tem um assunto aqui que eu gostaria de discutir com o senhor com relação a essa nova legislação, que é a reforma política. Estão falando de dividir as cidades como Goiânia, Anápolis, acima de 200 mil eleitores, em distritos, né? Cada vereador teria ali o seu distrito. Qual a sua opinião a respeito disso? Bom, eu mesmo seria um caso que teria dificuldade num processo como esse, porque, por exemplo, se você pegar o resultado da minha votação, eu tive quase 5 mil votos nas eleições para vereador nas eleições passadas. Minha eleição é distribuída, né? Assim, meus votos são distribuídos, né, em toda a cidade. Eu não tenho nenhuma região, até porque minha característica, eu não trabalho especificamente para um bairro. Né? Eu acho importante trabalhar sobre a questão de urbanismo, a fiscalização, que eu acho muito fundamental, discutir o problema da mobilidade urbana. Quer dizer, são aspectos que não são localizados numa região. Então, eu tenho assim uma impressão que isso pode provocar algumas distorções e fortalecer uma lógica que é o que nós temos hoje. A gente brinca e fala que muitas vezes o vereador é o despachante de luxo, né? É aquele que fica, que a população acha que o vereador está ali, tem essa relação, para ir atrás para trocar uma lâmpada da rua, é para arrumar o campo de futebol, quando na verdade a extensão do vereador é muito mais ampla do que isso. O papel dele era de fiscalizar realmente os atos do executivo, verificar se o dinheiro está sendo gasto de forma correta. Criar leis, né? Criar leis, né? Então, principalmente, isso é um aspecto constitucional, né? E muita gente não compreende isso. Então, eu talvez, se fosse o voto distrital, talvez eu ficaria mais simpático ao que existe, por exemplo, na Alemanha, né? Que é o chamado voto distrital misto, onde uma parte das vagas ficam em um critério que é um critério de toda a cidade. Da votação, né? Inteira. Inteira, por exemplo, e você tem uma outra parte que seria por distritos, né? Então, talvez uma situação, porque realmente tem gente que tem um trabalho mais de bairro, né? Então tem esse perfil. Mas você acha que o Brasil precisa de uma reforma política? Olha, eu sou um pouco cético com isso, sabe? Porque eu fico analisando, nós temos dois grandes problemas hoje no Brasil, né? Que é o problema da compra de voto e o problema do Caixa 2. Olha, isso já é proibido. A reforma política vai proibir isso? Então, para mim, isso não tem novidade. Agora, o problema é o que define as eleições hoje. É o que define as eleições hoje. A maioria das pessoas que são eleitas no país, né, boa parte são eleitas, estão nesse tipo de relação. Usam Caixa 2 e, muitas vezes, compra voto da seguinte forma. O cara, por exemplo, o cara é candidato a deputado federal, né, vai lá e tem uma relação com o prefeito. Qual relação é essa? É uma relação, às vezes, financeira, entendeu? A gente sabe que esse tipo de coisa existe. Isso é proibido. Né? Agora, eu vou fazer uma reforma política que fala assim, financiamento público de campanha. Tá bom. Se hoje isso é proibido, o que me garante que o financiamento público de campanha vai impedir que um cara continue comprando voto e que um cara continue usando Caixa 2? Né? Então, por isso que eu sou um pouco cético com relação a essa questão. Você falou uma coisa muito importante, financiamento público de campanha. Veja você, nós tínhamos 200 e poucos milhões para os partidos no Brasil. A nova lei agora sancionada pela presidente, o fundo partidário passou para quase 1 bilhão, quase 900 milhões de reais, né? Absurdo. Para poder ser Acordo, dividido né? entre os partidos. O acordo do Congresso. Poxa vida, mas isso aí já não é um grande financiamento de partidos? Agora, eu acho, na minha opinião, que o partido deveria sobreviver era da participação dos filiados. Dos filiados, justamente. Filiados deveriam contribuir com o partido, sustentar o partido. Agora já vem quase 1 bilhão de reais. O problema é que a maioria dos partidos, as pessoas que estão lá fazem receber do partido. Quer dizer, a maioria dos partidos não tem essa relação ideológica, essa relação de militância política. Esse é o problema que nós temos no país. Há uma distorção muito grande. Você não acha que, por exemplo, a análise que eu fiz é o seguinte, depois desses escândalos descobertos, aí, principalmente esse do Petrolão aí, essa Operação Lava Jato, você tirou muito dinheiro de circulação aí, inclusive dinheiro de Caixa 2, dinheiro que irrigava partidos políticos, aquela coisa toda. Então, no meu ponto de vista, ou seja, como jornalista, como analista político, foi uma forma da presidenta Dilma, ou seja, do governo federal, compensar essa falta de recursos. Também acho também, porque, na verdade, o processo que se mostrou uma fratura exposta, né, da situação de financiamento dos partidos no país e a grande verdade é que eles estão querendo criar algum tipo de mecanismo para que dê uma, né, pelo menos nesse momento, né, a gente espera que isso seja mais duradouro, mas nesse momento crie
uma situação assim, porque está muito vigiado, vamos dizer assim, está muito vigiado, né? Então, os próprios, eu imagino que muitos empresários estão com receio de ter esse tipo de relação, até porque tem empresários que estavam até outro dia na cadeia, né? Então, quer dizer, eu falo, mas se empresários poderosos como esse estavam na cadeia, o cara... Poderosíssimo. Pois é, o cara pensa assim, peraí, então, isso inibe, né? Eu acho que essas questões que aconteceram, por exemplo, aí, eu acho que são muito mais significativas do que uma reforma política. Agora, poderia ter questões, por exemplo, eu defendo o voto livre, eu acho que essa história de voto obrigatório é uma coisa que me deprime, viu, João Silvestre? É você ver, por exemplo, uma pessoa, e a gente vê muito essa cena, no dia da eleição, o cara pegando um papelzinho lá no chão para votar, pegar candidato na última hora lá, quer dizer, não sabe nem quem votou. Você perguntar às pessoas, quem você votou para vereador, quem você votou para deputado estadual federal. Agora, se você perguntar na eleição passada, você vai ver com um monte de gente, a maioria das pessoas não sabem quem votou. Isso é um desastre, quer dizer, acho que a pessoa tinha que sair de casa para votar em alguém, que ela acreditasse. Falou, eu vou lá votar porque aquela pessoa merece, agora votar por votar. Sabe, a gente acaba acontecendo votar em pessoas que não têm nenhum compromisso com a sociedade. É um problema sério, porque a política, ela deveria ser mesmo espontânea, né? Mas do jeito que o brasileiro é folgado, tranquilo, se deixar muito à vontade também, acaba que ninguém vai lá. Mas aí que tá, eu acho que vão as pessoas mais conscientes, vão as pessoas que acham importante lá, né? Mas pelo menos, João, num aspecto eu concordo com o vereador, porque mesmo que poucas ou muitas pessoas deixem de votar, você vai ter um nível de confiabilidade maior naquele voto ali, porque as pessoas que foram lá, realmente aquelas pessoas que tiveram interesse, né? Claro. É verdade. Se infelizmente a pessoa fala, não, eu quero passear no dia da votação, paciência, porque não está convicto, né? E também eu acho que isso obriga o político a ficar numa situação de que, olha, para que as pessoas acreditem em mim, eu tenho que fazer por onde, né? Porque se eu não fizer, as pessoas sequer vão querer ir lá votar. Então, eu acho que isso coloca uma outra condição também. Né? Olha, tem muitos fatores que influenciam nesse voto obrigatório, Ulisses. Eu tenho um convívio muito grande com o interior e lá no interior as pessoas já falam assim, ó, transfere o título para cá que as coisas ficam mais fácil para você. O prefeito sabe, todo mundo ali, quem votou e até a família em quem apoiou determinado candidato. Então, a política no interior ela é muito transparente com relação a esses apoios, não é o caso aqui de Goiânia. Então, eu acho que o voto obrigatório ou não lá no interior não vai funcionar muito não, porque lá é obrigatório votar, porque se você, a família de fulano de tal, pregou o voto, não votar ou não foi votar, ele já vai sentir realmente coagido ali, né, desprestigiado, e acaba sendo obrigatório votar por outros fatores, não só por esse fator da obrigatoriedade de você ter uma certidão, né, para poder apresentar. E até porque a multa, para quem não vota, ela é irrisória, né? É irrisória. O cara não precisa de votar, isso não é uma obrigação. R$3, um pouquinho. Então, nós vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto. Hoje nós estamos conversando com o vereador Elias Vaz, ele do PSB. E o PSB que está fazendo uma fusão com o PPS 23. Lúcia Vânia está sendo anunciada aí como futura senadora agora desse novo partido, que ainda não foi definido, e também a presidência do partido é uma questão ainda de negociações. Muita gente está falando que vai ser o deputado federal Marcos Abrão, que será o novo presidente do partido. Como é que fica Vanderlan Cardoso? Como é que fica a situação do partido com relação às eleições aqui em Goiânia no próximo ano? Pergunta para o senhor, como é que fica essa situação aí? Olha, fica bem, né? Até porque nós até tivemos uma reunião hoje na parte da manhã, né? Eu tive uma reunião com o Vanderlan, o vereador Azulim e o deputado Marcos Abrão. Né? E a reunião muito boa, muito produtiva e assim, até para acabar com essas especulações, né? Muito tranquila a relação, principalmente do Vanderlan com o deputado Marcos Abrão, né? Não existe, por exemplo, essa história de que, porque o Marcos Abrão tem uma relação com o governo Marconi, automaticamente o partido, o novo partido seria base. Não tem essa história. O próprio deputado deixou isso muito claro, que isso é uma situação que vai ser tratada, vai ser discutida, né? Assim como essa questão da presidência, né? Que não há uma predisposição nessa questão da presidência. Nós vamos discutir todas as situações, né? Então, assim, está tendo uma sintonia política muito grande. E também, né, com a senadora Lúcia Vânia, né, então, que tem tido uma postura muito boa. Só para revelar, por exemplo, tanto que não tem conflito,
quando o Vanderlan conversou com a senadora Lúcia Vânia, ele disse a ela, falou assim, olha, se a senadora quisesse ser presidenta do partido, né, ela seria, ela não quis. Né? Então não tem essa, às vezes fica tendo especulação. O senhor acha que a imprensa inventa muita coisa, então? Eu acho que fica, às vezes, colocando questões, porque eu acho muito estranho. Porque a imprensa colocou o seguinte, que Lúcia Vânia está deixando o PSDB, eu ouvi falar isso várias vezes, e eu tenho essa compreensão também, que ela vai deixar o PSDB para começar a fazer ninho lá no PSB, para posteriormente ajudar o PSDB numa candidatura, pode ser a Prefeitura de Goiânia, pode ser o governo do Estado, nas eleições de 2018. Há discussão também, vi isso na imprensa também, que o governador Marconi Perillo se reuniu com o Vanderlan, algumas vezes se encontrou, aquela coisa e toda. Tá. Outra que Marcos Abrão é da base aliada do governador Marconi Perillo há 300 anos, todo mundo sabe disso aí, inclusive... Sim, mas o Hélio Souza é do DEM, e quem disse que o Ronaldo Caiado vai apoiar o Marconi porque o Hélio Souza é presidente da Assembleia, inclusive. Mas hoje parte do DEM apoia o governador. Mas eu tô dizendo... o partido, por exemplo, se você for analisar, não existe um comando único ali, existe dois DEMs hoje. No caso do PSB, nós conversamos muito isso, cada um respeitar a trajetória de cada um. Claro que nós por exemplo, seria um absurdo nós de sermos, a gente vai dizer para o Marcos Abrão que ele tem que romper com o governador, ele criou uma relação, ele foi eleito num projeto da base, né? Um projeto foi da aliança que foi feito do PPS com o PSDB, então seria. Agora, da mesma forma ao contrário. Então, o que tá caminhando, eu entendo, é uma postura de independência do partido, respeitando essas particularidades. Certo, mas eu queria só que o senhor explicasse, então, para o nosso telespectador em relação a isso. Inclusive o telespectador do PSDB, o outro lá do PSB e também o do PPS, né? Porque, veja bem, o PPS é praticamente da base de apoio do governador. O PSB não. Não, o PSB já mantém aquela independência, não é da base de apoio. E nós entendemos como é que ficaria, por assim. exemplo, essa fusão PSB-PPS? Como é que ficaria isso aí? O governador perderia um partido nessa base de apoio? Como é que Olha, do ponto de vista formal, até precisa a gente colocar uma coisa até interessante, que nem o PPS, nem o PSB tem deputado estadual. Então não tem até esse problema. Né? Até esse problema é um problema que não surte efeito prático para o governador, porque o governador, na verdade, é aí uma questão mais do processo eleitoral que vem. Para a prefeitura, eu já te digo claramente, o PSB vai lançar candidatura própria. Isso está decidido, inclusive o Marcos Abrão, o deputado Marcos Abrão e a senadora Lúcia Vânia também entendem assim. Então isso está decidido. Ulisses, né? O grande vitorioso, parece, muita gente está dizendo que não, o grande vitorioso nessa fusão aí vai chamar-se Vanderlan Cardoso. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Primeiro porque o Vanderlan Cardoso, quando foi candidato na eleição passada, ele foi com um grupo que não tinha muita popularidade. O governo desgastado, né? Naquela época o auxílio estava muito desgastado e ele praticamente sozinho, na frente de tudo. Ele foi para o PMDB e foi e botou a cara na frente, para organizar o partido. Nós sabemos que ninguém chega num partido do jeito que ele chegou e vai ter êxito. Aí todo mundo sabia que ele ia ser um fracasso lá no PMDB. Né? Como qualquer um que for para lá ou para qualquer partido grande. Dele, né? Puxa mesmo e é normal. Eu não tiro a razão dos PMDBistas, não. O cara chega na casa, já está querendo organizar, vamos renovar o PMDB. O que é renovar o PMDB? É tirar quem está lá. Tirar o Íris, a dona Íris, o Pedro Chaves, esse grupo que comanda. Mas só tem uma questão assim, quando o Íris convidou dizendo para ele que ele seria o candidato a governador. Pode ser. Aí ele começou a trabalhar isso, ele ia no local, aí percebia que alguém ligava e falava, não é verdade, ele não vai ser candidato. Falou, então peraí, o que eu estou fazendo aqui? Depende da maneira que foi colocado isso. Sim, mas agora tem um detalhe, concluindo ainda com o raciocínio. O Vanderlan Cardoso, vindo para o PSB nessa fusão aí, se eu fosse ele, na minha opinião, se for dar uma opinião, Vanderlan, não pega a presidência. Você vai ter gente para falar por você, você vai ter gente para pedir voto para você. O importante não é você ser o cara que chega e bate na porta. O importante é você ter um grupo que o Vanderlan nunca teve. Um grupo eu acho que forte, isso que é importante. E aí ele está pegando um grupo muito forte. E a impressão agora que eu tenho é que assim, o deputado Marcos Abrão está com essa mesma concepção, a senadora Lúcia Vânia. Tanto é que a senadora Lúcia Vânia fez uma exigência para o Vanderlan, quando ela falou na questão da filiação dela. Ela disse assim, olha, se você, cobrando um compromisso dele, que ele não saísse do partido. Por exemplo, foi ao contrário, quer dizer, muita gente pensou assim que a senadora vem para ocupar isso. Não, pelo contrário, para tomar espaço de alguém, não. Ela pediu ao Vanderlan, eu vou vir para o PSB
mas você não vai poder, Você não sai do colocou aqui, partido. diz que o PSB vai lançar candidatura própria a Goiânia. Deve ser o Vanderlan. Provavelmente. Né? Nada de Lúcia Weber. Se depender... Não, colocou isso para a Lúcia, né? A senadora não quis. Ou seja, por exemplo, né? no seu ponto de vista, Elias Vaz, que está no PSB, ela é a segunda hipótese hoje. Não é problema de segunda hipótese. Ela seria uma excelente candidata. O problema é que ela não quer. O projeto dela é um projeto da reeleição. Né? O projeto do deputado Marcos Abrão também, hoje nós colocamos isso, perguntamos para ele, você toparia se colocar seu nome? Ele não é o momento. Ele disse que em outro momento ele deseja, não nesse momento agora, entendeu? Ele também acha, os dois acham, assim como eu acho, que quem está em melhores condições hoje para disputar as eleições, e eu acho que tem chances reais de ganhar as eleições, é o Vanderlan. E outra coisa, com esse grupo aí, o Vanderlan não precisa negociar, não. O grupo negocia para ele, ele vai negociar em conjunto, coisa que E é natural fazia. que o Vanderlan, que se ele for candidato a prefeito, ele tem dito isso, ele vai ter que ficar mais em Goiânia. Ele não vai poder cuidar do partido a nível estadual. Então. E aí é questão até de divisão de tarefa, quer dizer, quem vai poder fazer melhor isso, talvez até o deputado. O deputado faz melhor vai fazer por quê? Porque quer dizer, e ele ficar concentrado mais na cidade de Goiânia. E olha, com essa estratégia, eu já estou colocando esse grupo aí como base do governo, como oposição ao candidato mais forte, que nós sabemos quem que é hoje, né? É o candidato do PMDB. Deixa eu até revelar uma conversa que já tornou pública, a conversa do governador com o Vanderlan, né? Pelo que o Vanderlan nos informou dessa conversa, nem o governador colocou qualquer posição desse negócio do Vanderlan ser base, e essa questão ficou muito claro que o governo vai lançar candidatura própria. Vai lançar uma candidatura. Né? E o que o Vanderlan costura e está conversando com todos os grupos políticos é uma questão do segundo turno. No segundo turno, objetivamente, o Vanderlan tem grande chance de ir para o segundo turno, ele pensa, objetivamente, em aglutinar o maior número de forças políticas. Por isso que o Vanderlan tem conversado com várias forças políticas no estado de Goiás, inclusive com o governador. E tem mais um detalhe aqui, Ulisses, que pouca gente fala. Provavelmente, o Jorge Cajuru deve ser candidato aqui a prefeito de Goiânia. Ele me disse que será candidato. E se ele for candidato aqui dentro de Goiânia, ele vai tirar voto de quem? Da oposição. Ele disse que seria candidato... Vai tirar voto de Iris Rezende Machado, porque ele vai bater na situação. Aí ele vai tirar voto da oposição. Isso enfraquece uma possível candidatura do Iris Rezende Machado, porque muita gente que não gosta do grupo do Marconi vai votar no Cajuru, vai votar no Iris Rezende Machado. Vanderlan, com uma candidatura light, se ele souber conduzir essa candidatura, é preciso saber conduzir uma candidatura. Claro, né, não tem eleição fácil, não tem eleição ganha. Fácil, tem que saber conduzir. Então, João, pelo que foi colocado aqui, o telespectador pode ter certeza de uma coisa, já existem 2 pré-candidatos à Prefeitura de Goiânia. Um é o Iris Rezende pelo PMDB e o outro Vanderlan pelo PSB. E o terceiro, Jorge Cajuru, que deve vir, ele está com muita vontade, estou sabendo que já está por aí articulando, né? Está vindo para cá também. E um candidato do governo, isso é fatal. Além daqueles outros tradicionais, né? Que sempre... O Jorge conversou comigo, conversei pessoalmente com ele, e ele disse que seria candidato, queria o apoio do PMDB, mas não queria ser, por exemplo, candidato a vice da chapa com o apoio do PMDB. Quer ser candidato pelo partido dele, ou seja, sem ser vice, quer ser de fato candidato a prefeito. É o sonho dele. É verdade. E o PSDB lança um candidato, Vanderlan sai candidato, Iris Rezende sai, Jorge Cajuru deve sair também pela oposição. Os dois que despontarem, nós já sabemos. Se for Iris Rezende e Vanderlan Cardoso, a base do governo vai com Vanderlan Cardoso e, naturalmente, os outros vão com o prefeito. Agora, tem a grande questão que nós temos aí, que é Ronaldo Caiado e PMDB, que parece que há uma certa preocupação com relação à filiação dele ou não no PMDB, e a manutenção de uma possível candidatura do PMDB com o apoio dele em Goiânia, já que o PT ainda está naquela que não quer Ronaldo Caiado no grupo e quer coligar com o PMDB. Depois do intervalo comercial, nós estaremos de volta com o vereador Elias Vaz aqui no programa Canal Aberto. Estamos de volta com o Canal Aberto aqui na PUC TV, canal 24, TV aberta, na GVT TV, canal 324, na NET, canal 22 e na Sky HD, canal 324. Estamos conversando com o vereador Elias Vaz, aqui da capital, ele que é do PSB. Elias, o que é o Parque do Cerrado e por que há uma rejeição muito grande nesse Parque Cerrado das construções ali na região? Veja bem,
Não é nem propriamente a questão do Parque Cerrado, mas do empreendimento chamado Europarque, né? Porque é preciso, qual a relação tem? Que o Europarque, os proprietários do Europarque é que estariam bancando o chamado Parque do Cerrado. Bom, o Europarque significa a construção de 1.064 apartamentos ali próximo ao Paço Municipal. E nós tivemos acesso ao processo e verificamos algumas questões que mostraram uma total irregularidade desse empreendimento, né? Primeiro porque ele foi feito já na vigência do plano diretor atual e o plano diretor atual proíbe construção de prédios ali. São 9 torres, algumas de 40 andares, né? Não é qualquer coisa isso, né? Num local que o plano diretor entende como impróprio para a construção de prédios. Bom, além disso, nós aprovamos uma lei que estendeu um prazo e essa lei colocava em anexo o número dos processos, dos protocolos dos empreendimentos que teriam direito a ainda ter essa extensão do prazo. Na época isso foi amplamente, foi uma polêmica muito grande. Eu votei contra, porque eu achava que não tinha que ter nem para essas, mas tá bom, a Câmara aprovou o anexo e esse empreendimento não estaria, né, dentro desse processo. E agora nós estamos ficando sabendo que parece que tem outros empreendimentos também que não estaria nesse processo. Isso até despertou um debate, a possibilidade de uma comissão especial de inquérito, porque também houve uma denúncia que na época houve um prazo para que os empreendedores entrassem, que os empresários entrassem com esses pedidos, com esses projetos, né, já prontos para valer na legislação anterior. E se descobriu agora que muitos deles entraram apenas com uma pasta, com nada dentro, entendeu? Era uma pasta só para marcar o território. Isso é fraude, né? E nós verificando, inclusive, o processo da Europarque, isso fica caracterizado. Eles entram em 2007, né, com um pedido, e aí uma arquiteta da prefeitura pede para eles o projeto, pede para eles o uso do solo, o remembramento, a posição do corpo bombeiro. Eles só vão manifestar novamente no processo em 2009, 2 anos depois. Aliás, o projeto eles vão entrar em 2010. Então, quer dizer, eles não tinham projeto, quer dizer, entraram só com a pastinha lá. Então, isso tudo está sendo discutido, né, dentro da Câmara, e nós entramos com um decreto legislativo, porque na época também o prefeito, ex-prefeito Luiz Rezende, entrou com um decreto com a intenção de regulamentar essa situação. Só tem um problema, decreto, por lei, ele não pode ampliar ou restringir direitos. E esse decreto do ex-prefeito Rezende, ele ampliou direitos para as empresas. Então ele se torna um decreto ilegal. Então nós entramos com um decreto legislativo para anular esse decreto e todos os efeitos deles. Então tem essa discussão e tem uma discussão da possibilidade de se fazer uma comissão especial de inquérito para investigar profundamente quais foram as empresas que burlaram a lei, burlaram o plano diretor, né, e construíram em locais que o plano diretor definia como impróprios para a construção desses prédios. Mas uma coisa interessante que o senhor colocou aí sobre vamos dizer, essa obstinação da construção dessas torres aí. Mas não é natural, todos os parques de Goiânia hoje não é circundado por prédios, ou seja, não se tornou uma praxe na prefeitura de Goiânia esse tipo de construção? Veja bem, Ulisses, não é nem essa a questão que nós estamos discutindo, embora também é preciso a gente fazer uma discussão, porque o Parque Flamboyant, né, já outros parques, nós estamos tendo um problema grave. Por quê? Porque construíram de forma inadequada, autorizaram, inclusive, fazer subsolo onde não poderia fazer garagem no subsolo. Então, nós já temos, não estou nem entrando nessa discussão. Mas, de qualquer forma, nesses locais, pelo plano diretor, era permitida a construção de prédios. Por exemplo, se não fosse essa irregularidade, o senhor concordaria com a construção desses edifícios? Não, aí tem um problema. Então. Tem um problema. Por que o plano diretor, e eu vou te explicar por que o plano diretor diz que não pode construir aí ao lado do Paço Municipal? Porque ele entendeu, enquanto existia a BR, né, e futuramente até se coloca a discussão da possibilidade da BR não existir mais. Essa BR que corta a cidade, houve um entendimento do plano diretor que nós temos já um estrangulamento grave na passagem dessas regiões. Então, a permissão de um adensamento muito grande, você agravaria muito a situação da mobilidade urbana. Então, foi por uma compreensão do plano diretor que foi vedado a construção de prédios depois da BR. Certo. Acho que esse assunto aí está claro, né? E com relação à reforma política, à reforma administrativa do prefeito, falou-se, parece que até agora ainda não colocou em prática? Olha, o problema da reforma administrativa, assim, em linhas gerais, nós entendemos que ela está num caminho correto, né? A gente tem que ter coerência, porque antes, viu, Ulisses, a gente falava assim, o prefeito está criando cargo, agora ele está reduzindo secretarias, né? Eu acho até que tem que reduzir mais, né? Por exemplo, ele reduziu de 5 secretarias extraordinárias para 3.
a gente sabe que essa secretaria extraordinária só serve para fazer acomodação política, isso não produz nada para a cidade, né? Ele tem, por exemplo, reduziu um pouco o gabinete militar, que tinha bombeiros e militares, agora está mantendo só 20 militares, né? Mas 20 militares que vão ganhar 50% a mais, né, à custa da prefeitura dos seus soldos. Né? Significa que se tiver um coronel lá, vai ganhar, além do seu salário de coronel, mais 50%. Quando, na verdade, nós já temos a Guarda Municipal e, além da Guarda Municipal, nós temos um problema que está faltando polícia militar nas ruas. Quer dizer, aí nós vamos pegar 20 policiais e manter lá, né? Quer dizer, a gente sabe muito bem que serve isso, para fazer a tal do apadrinhamento, a indicação política de um de outro. O governador não tem esse tipo de segurança? Sim, mas a prefeitura pode ter também, com a Guarda Municipal. O senhor acha que deve usar a Guarda Municipal? Nós já temos a Guarda Municipal, guarda entendeu? fazer... Não tem sentido você ter... Guarda Municipal anda armada? Tem, anda armado. Pode andar armado? Sim, pode andar armado. Então não tem problema. Quer dizer, só aquela teaser não? Não, pode andar armado mesmo, eles andam armados, né? Tem parte da Guarda Municipal que pode andar armado. Então não tem sentido isso. Né? Ô Elias, muitas categorias estão em greve, eu não sei hoje quem estão, ou se já resolveram os problemas da greve, exatamente continua. Por falta de recurso. O prefeito diz que a prefeitura não tem condições de cumprir com aquilo que os grevistas querem. Você vê dessa maneira também? Olha, eu penso que a prefeitura, da mesma forma que quando nós discutimos o problema do IPTU, nós dizíamos que não pode a prefeitura jogar a conta da péssima administração, da péssima gestão para a sociedade pagar. Da mesma forma, nós não podemos concordar, né, que a prefeitura jogue para os servidores pagar essa conta. Né, pagarem essa conta, porque isso é uma injustiça. Imagina o seguinte, boa parte das categorias dos trabalhadores sequer receberam a questão da database de forma retroativa. Né? Pagaram, por exemplo, o pessoal da saúde mesmo, e vários trabalhadores, várias categorias receberam agora, em abril, completando quase um ano, né, a database de maio de 2014, sem retroativo. Isso é calote. Pois é, mas você acha que a prefeitura tem recursos para bancar esse aumento que as categorias pedem? Olha, se enxugar a máquina, tem. Né? Você quer ver um negócio, Ulisses? Eu há muito tempo, faz 1 ano e meio, que eu denunciei que a prefeitura pagava uma folha de pagamento, por exemplo. Tem a questão dos altos salários, né, que a gente sabe que muita coisa ainda continua, mas tem a questão, por exemplo, dos salários da Condata, uma empresa que não existe há quase 5 anos. Né? Tá bom, no mês de março agora a prefeitura pagou mais de R$100 mil só com folha de pagamento de uma empresa que já não existe há quase 5 anos. Isso é um cabide de emprego. Né? Quer dizer, aí falta dinheiro exatamente para pagar os direitos dos trabalhadores. Então, se enfrentar essas situações, eu não tenho dúvida. Né? A prefeitura chegou a ter no Mutirama, não tem mais hoje, porque ele fez uma outra reforma administrativa, chegou a ter 9 diretorias no Mutirama, onde o presidente tinha classificado de status secretário. Eu costumo brincar, falei, deve ser um diretor para dirigir a montanha-russa, um diretor para dirigir um carrinho autorama. Brincadeira, né? Que isso não tem sentido. Aí, quer dizer, isso é que estrangulou a prefeitura. Né? Não é o problema da falta de recursos, foi a falta de gestão, efetivamente, Inclusive, nós tivemos. o presidente da Câmara, numa entrevista aqui no programa, disse, não sei se foi ele, se foi o Armando, que a prefeitura de Goiânia tem 55 mil funcionários, eu tinha naquela época. Foi o Armando. Nós chegamos a falar, quase 10% da população, 5% da população né, está empregada aí na prefeitura de Goiânia. É um absurdo aí. É uma coisa assim que não tem cabimento, né? Quer dizer... A vereadora Cristina Lopes disse que essa reforma proposta pelo prefeito não vai minimizar nada, ou seja, vai continuar do mesmo jeito, não vai ter nenhum tipo de economia. O senhor concorda? Não concordo não. Eu acho que talvez não sei se a doutora Cristina tem essa posição, mas assim, talvez não seja assim o que ela ache, né, que deveria ser. E aí eu concordo com ela. Eu acho que a reforma administrativa deveria ser mais profunda. Ela deveria ser, o rumo dela está certo. Né? Agora, eu penso que ela deveria ser mais profunda ainda do que ela tem sido. Então, eu particularmente, eu tenho dito para os vereadores, principalmente da oposição, eu falo o seguinte, olha, eu acho que a gente tem que se apegar às coisas boas que tem nesse projeto, né, e tem que manter, e vamos discutir se é possível avançar um pouco mais. Mas eu acho também dizer que é contra a reforma administrativa é dizer que nós somos a favor, por exemplo, de manter uma estrutura hoje que é uma estrutura que serve muito mais para cabide de emprego. Você imagina assim, a Secretaria de Governo. Né? A folha de pagamento da Secretaria de Governo custa à Prefeitura hoje mais caro, por exemplo, que a Senduz, mais de R$ 1.700.000, R$ 1.600.000 por mês. Aí eu te pergunto, o que a Secretaria de Governo produz para a cidade? O que ela produz para a cidade? Para fazer articulação política, mas vai ter gente lá não sei aonde fazer articulação política? Isso é brincadeira.
Ô, Elias, só mais uma perguntinha. Deu uns probleminha lá com o presidente da Câmara. Como é que tá? Já amenizou essa situação? Amenizou, né? Tá mais tranquilo. Né? O vereador Anselmo, acho que, eu não sei, teve uma semana aí, a semana retrasada, que eu acho que ele teve muitos problemas, inclusive comigo, né? Mas eu não deixei ele ter problema comigo, não. Lá entre vocês, porque eu já sabia que ele estava meio alterado, então. Mas acho que essa semana foi uma semana mais harmoniosa, né? E eu acho que o importante, por exemplo, eu falo, na CCJ, por exemplo, o presidente da casa, o Anselmo, tem me dado muito, me respaldado muito no trabalho que a gente tem feito, com muita autonomia ali na casa. Eu acho que é isso que é importante. Eu acho que é preciso o presidente se localizar mais nos problemas da cidade, né? Porque às vezes uma besteirinha ali, às vezes acaba tendo um desgaste muito grande e uma coisa que realmente não é o interesse maior da sociedade. Isso é verdade. Às vezes um desentendimento pequenininho se transforma em foco de imprensa, acaba conturbando mais a relação e prejudicando aquilo que seria a paz no Legislativo, que é muito importante as discussões, né? Bom, Elias, foi muito bom receber o senhor aqui no programa, Canal Aberto. Passou tão rápido, né, Ulisses, o programa hoje, o papo foi bom. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Tá certo. Ulisses Aécio, tem abraço hoje? Vou mandar um abraço para o Wildes Piu Piu, que pediu um abraço hoje. Telefonou para mim e falou assim, eu assisto o programa de vocês todas as segunda-feira e todo domingo também. Então um abraço para você, Wildes Piu Piu, aqui da região central do setor Coimbra. Tá certo. Lembrando que nós estaremos hoje e domingo, à 1h da manhã, de segunda, né? O programa será reprisado também, o Canal Aberto. Mas nós queremos deixar para você o convite para estar conosco na próxima segunda-feira com mais um programa Canal Aberto. Até lá, boa noite, obrigado pela audiência.